Vamos com os goleiros. Vitor Sérgio, Rafael ou Everton? O Rafael tá bem. Rafael tá muito bem, mas acho que para ganhar do Everton hoje, não dá, o Everton. Não significa que dá pra ganhar do Everton, né? Não dá, o Everton, a disputa do Everton é outro nível já. Mano a mano dele é com a galera que não tá nem aqui no Brasil hoje, né? É isso. Rafinha ou Mike? Aliás, o Everton pegou uma bola Foi do Vitor Bueno, no final do jogo? Cobrança de falta. Nossa senhora, a bola ia entrar no pé da trave. Ele No ao fez vivo uma não dá nem pra defesa. Mas o perceber. Rafael fez uma defesaça também no... Contra quem foi o jogo sábado mesmo? Que eu já me esqueci. Fluminense, isso. Que ele fez uma defesaça numa cabeçada. Que assim, o Fluminense não conseguiu fazer nada no jogo. Quando fez a primeira vez no jogo, ele meteu uma defesaça. Rafinha ou Mike? Eu gosto bem do Mike, mas assim... O Rafinha acho que vem numa regularidade, eu acho originalmente mais lateral, e aí... Rafinha. Também? Acho que é isso, acho que o Mike sempre entra muito bem quando precisa substituir o Marcos Rocha, mas acho que o Rafinha, jogando bem, com ritmo, é um cara que dá uma outra cara pro time, tem um aspecto de liderança, tem um aspecto vitorioso, tem um aspecto de atalhos do campo, já que não é mais nenhum garoto. Eu, se tivesse uma vaga só, votaria no Rafinha, escalaria o Rafinha. 1-1, vamos pros zagueiros. Alan Franco ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes, melhor zagueiro do Brasil desde que chegou em 2018, Gustavo Gomes. O senhor gosta muito de Alan Franco? Eu gosto, mas eu gosto mais do Gustavo Gomes. Então, o Gustavo Gomes não tem como, assim, ele é de uma... Eu, por exemplo, eu lembro, aí eu tô falando assim, um moleque que hoje, um garoto de, sei lá, 14, 15 anos que assiste futebol hoje, Ou uma garota. talvez, ou uma garota, olhe pro Gustavo Gomes como eu olhava pro Gamarra, por exemplo. Só que o Gustavo Gomes durou mais tempo até. E eu lembro do Gamarra até hoje. Essa galera que assiste vai lembrar do Gustavo Gomes por décadas. Porque é impressionante, cara. E eu acho que tem a coisa do zagueiro limpo também, né? Totalmente Tipo, limpo. ele chega duro, ok, mas é limpo. E o que o Gustavo tá fazendo é mais difícil, porque o Gamarra a gente ficava com espasmos, né? A gente lembrava dele da Copa do Mundo, de um semestre bom no Corinthians, de um ano, de um semestre bom no Flamengo. O Gustavo Gomes tá aí, né? Então, é igual assim, um Big Brother, aí você acompanha todos os jogos toda hora. Comigo adora essa palavra, vai acompanhando recortes e fica na tua cabeça. Caraca, o Gamarra. O DVD do Gamarra é fantástico, mas assim, eu preciso admitir que... Por exemplo, fora do Brasil... Se você comparar Gustavo Gomes e Gamarra... No Brasil, cara, eu acho que o Gamarra, ele tinha o quê do cara? Pô, o cara é baixinho, quase não faz falta, tem uma técnica danada. Mas eu acho que o Gustavo Gomes não deve nada e foi mais regular. Então, eu não dá pra... foi a minha memória, foi o que eu vi. Dane-se, pô. A gente precisa entender que os lugares são ocupados. Por exemplo, eu acho que o Gustavo Gomes é muito mais relevante na história do Palmeiras do que o Gamarra. Por exemplo, na Europa, o conceito do Gamarra na Europa é completamente diferente do nosso para baixo. Para baixo. Você pega os clubes que ele passou, né? Não deixou saudade, PSG. Mas aí acho que a gente... O Gustavo Gomes não tem esse recorte pra gente... Não, tudo bem, é que eu tô dizendo é que a gente aqui no Brasil, e acho que até justo por esse impacto, a gente endeusa o Gamarra de uma maneira que ele não é endeusado em nenhum outro lugar do mundo, talvez no Paraguai, né? Sim. Arboleda ou Luan? É uma boa disputa. Aliás, estamos colocando o Luan, não sabemos se é o Luan ou o Murilo, mas vamos no Luan aqui. Eu, com um ou com o outro, é que o Murilo ia pagar o preço de ter ficado um tempo fora e tal, e aí tem uma quebrada. Eu acho que fosse um ou outro, o melhor momento do Murilo na temporada foi excelente, né? O Campeonato Paulista dele beirou a perfeição ali. Inclusive metendo gol ali. Mas teve depois o momento que ele fica fora, eu acho que fosse um ou outro, tá bem provável que eu votasse no Arboleda, inclusive com o Murilo, mas com o Luan facilita. Pra você também? Pra mim também. Acho que o Arboleda, acho que a melhor zaga entre os 4 do exercício, ou 5, se botar Luan e Murilo, eu acho que seria Gustavo Gomes e Arboleda, já que o encaixe dessa vez nos permitiu, vou votar no Arboleda. O apelido atrapalha, né? Mas Arboleda. Caio Paulista, Caio Paulista ou Piquerez? Não tem pra mim, é poupa-tempo. Caio Paulista improvisado. Quer dizer, acho que agora já nem é mais improvisado, né? Que segundo o Rogério, quando ele chegou, ele foi contratado para ser lateral esquerdo. Mas o Piquerez hoje viveu uma fase entre equilíbrio de marcar, apoiar, fez gol contra o Bolívar, jogando muito bem. Eu gosto muito do Piquerez, assim, sempre digo, né? Não é o lateral do driblinho que o brasileiro idealiza, mas eu acho que é um lateral muito, muito, muito sólido pro que um lateral precisa. O senhor também vai de muito Joaquim correto. Piquerez? Vou, pra mim, acho que é Piquerez muita coisa, fácil. Tá, vamos pro meio campo, vamos lembrar que o Zé Rafael continua fora, né? Então, Pablo Maia ou Richard Rios? Boa disputa, viu?
É uma boa disputa, mas eu acho que o Richard entrou resolvendo problemas, dominante. Difícil, mas eu vou de Richard. O senhor vai de Não, Pablo eu vou Maia de ou vai Pablo de... Maia. Eu acho que o Richard, para uma contratação que veio com uma expectativa baixa, acho que ele entrou bem. Muito bem, eu diria. Muito bem. Agora, em alguns jogos, por exemplo, num jogo de uma exigência do jogo Botafogo, ele não foi bem. Eu não gostei. Então, assim, eu quero ver ele num jogo mais e acho que o Pablo Maia tem sido uma peça central do time do São Paulo. Por isso eu vou votar no Pablo Maia. Eu também. Eu acho que o Pablo Maia recuperou o que a gente viu muito no Campeonato Paulista da temporada passada. Exatamente. Eu vou de Pablo Maia aqui contra o Richard Rios. E ele leva. Olha aí, ó. Tá pau a pau, não tá não? Tá pau a pau. Tá Ó. 1-1. Gabriel Neves ou Gabriel Menino? Então, eu já critiquei muito o Gabriel Neves. Não só você. Enfim, e acho que ele Torcedor de São Paulo muito também, né? E acho que ele tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem, se apresentando pro jogo, facilitando o jogo muitas vezes. Em alguns momentos o Gabriel Neves, que sabe que joga a bola, queria aprender demais a bola, mas agora tá jogando. Mas eu ainda acho que o menino na temporada e no momento é jogando melhor, mais decisivo, mais importante. Então nada contra o Gabriel Neves, eu vou votar no Gabriel Menino. O Gabriel Neves é bem fora do padrão jogador, né? Diz que vai ainda tomar mais café, uruguaio, né? Ainda mais um jogador uruguaio, né? Às vezes ele, né? Que a gente tem aquele perfil que também talvez seja um estereótipo que devêssemos abrir mão, né? Mas enfim, daquele jogador uruguaio, o cara da garra, que sei o quê, que dá porrada, que dá carrinho, o Gabriel Neves tem e fora do campo, assim, vai no parque à tarde, boba, ele parece bem diferenciado pelo que a gente... Tipo o Igor Julião, né? Pode ser, assim, uma boa comparação. Não sei se ele é da leitura e tal coisa, o Gabriel Neves. Você vai de quem? Vou de Menino. O ano do Menino é muito bom, inclusive uma das grandes histórias de recuperação desse Palmeiras, mais um pra conta do Abel Ferreira. Sim. Nestor ou Veiga? Aí vai ter como, né? Veiga é muita coisa. É Veiguita? É Veiga, mas eu só queria fazer um registro, que aqui tem muito São Paulino, aqui na redação da TNT Esportes. E, assim, eu quando falo isso, os São Paulinos me olham com uma cara... Eu não entendo... Olhando pra cara do São Paulino. Eu não entendo muito o que a torcida do São Paulo tanto vira a cara pro Nestor. Eu acho o Nestor um cara de alguns altos e baixos, mas acho ele muito útil. Mas na comparação com o Veiga, não dá. Mas eu não entendo por que o Nestor é tão cornetado pelo torcedor do São Paulo. Dá pra te lembrar um pouco o Kaká, o Casemiro. Vai ficar perseguido, vai ficar Mas eu acho mas eu acho que ele não tá, pelo menos até agora, ele não mostrou esse patamar, mas vai lembrar. Não, óbvio que não. É porque assim, no Casemiro... Eu ainda acho que já virou a cara pra muita gente. Não, tudo bem, mas então... Mas o Nestor não se acha na função, né? Assim, ele fica no limbo ali de hora joga de uma coisa, hora joga de outra. Acho que isso prejudica um pouco. Mas é que no caso do Kaká e do Casemiro, eu acho que são coisas diferentes. Acho que a torcida do Kaká a torcida do São Paulo foi precipitada com o Kaká e acho que na ocasião a postura do Casemiro justificava uma cobrança daquela. É curioso que o Casemiro, quando era do São Paulo, às vezes era reserva do São Paulo, se achava o inventor da volância. E agora? Quando ele foi pro Real Madrid, que aí você fala assim, caramba, eu sou o inventor da volância, vou pro Real Madrid. No Real Madrid ele ficou humilde. Olha que maluquice. No Real Madrid ele foi pro B e falou, não, vou arrumar aqui meu espaço, e virou o fantástico jogador que ele é. Então é curioso, assim, acho que naquele momento, não sei se o torcedor do São Paulo tem essa leitura, mas naquele momento... Especificamente. Naquele momento, o Casemiro dava motivo, porque a postura... Mas eu acho que um garoto é tudo bem, eu também acho. Beleza, eu acho. E é isso, eu acho que você pode atrapalhar a carreira ou você pode atrapalhar o seu clube. Pode. Porque o Casemiro era muito especial, mas se fosse outro, em via de regra, podia matar a carreira de um moleque também ali. Acho. Tudo bem. Ele se sentir completamente... mas aí o jogador, ele que se... exploda a cabeça dele, não é assim, galera. A postura dele no São Paulo era meio... lide com isso. A postura dele no São Paulo era meio blazeira, meio de quem tinha inventado. Então, assim, isso foi desgastando, né? Assim, então eu acho que são coisas diferentes. Acho que a do Kaká foi muito precipitada. Inclusive, ele sai arremessando pipoca no cara. Uma maluquice que não tem... Enfim... Até pelo que o Kaká já tinha feito. A do Casemiro, acho que ele tinha algumas posturas ali e que depois mudou e hoje é o monstro que é. Wellington Rato ou Dudu? Aí é aquilo que a gente fala, né? O Dudu não vive uma boa fase, mas o pior Dudu ainda faria eu escalar ao Wellington Rato.
Então eu vou de Dudu. E o melhor, o Wellington Rato também, foi no começo da temporada. Foi. Já não é mais, né? Depois não no titular virou mais, aí depois recuperou um pouco de espaço. Não tem comparação. Então é Dudes, tá bom. Dudu, então, leva essa. É Luciano ou Luiz Guilherme? Bruno Formiga. Aí a gente tá falando que aí entra Luciano num tá ponto... sendo decisivo. A gente entra num contexto também importante, de um momento de, entre aspas, carência do São Paulo. O Luciano pegou um lugar que normalmente ele não pegaria. Numa história recente do São Paulo, não há justificativa para o Luciano ser uma referência, mas de novo, carência e um momento de turbulência, acabou dando ao Luciano um lugar muito especial e ok, é justo, ele conquistou ali, tá suave. Ele também não tem culpa se o clube tá em crise, né? Alguém vai ocupar esse lugar. Ele tá e ocupou tentando o Luciano. fazer a dele. Ele tá eu fazendo acho que o dele. tem uma coisa específica do Luciano, que o torcedor de São Paulo estava muito incomodado assim, com a postura dos jogadores. Sim, eu acho então, que o Luciano tem uma identificação. Com a postura, e o Luciano... Tem um Luciano respeito é chato à arquibancada. no campo, que às vezes o torcedor quer que o jogador seja chato. Aí a gente tá diante de um futuro com alguém que já ocupa um lugar e que acho que tem sido importante. No momento, o Luciano, mas... Tá, pra você também? Eu acho que a carreira do Luiz Miguel daqui a 10 anos será... Luiz Guilherme. Luiz Guilherme será melhor do que a do Luciano foi, eu acho. Eu vejo muito potencial no Luiz Guilherme. Você vê ali no toque dele, você vê ali que tem ali a safra refino do Palmeiras ali. É um negócio de maluco. Mas eu acho que hoje, pra jogar... Trabalho feito, Deus, né, querido? Dá resultado. Pra entrar hoje num jogo, eu acho que o Luciano tá mais preparado e é natural que esteja, né? Por somatórios de experiências, por ser mais rodado, mais velho. Então, acho que eu votaria no Luciano. Ou seja, é Luciano. É Juan ou Rony? Juan ou Rony? É Rony, né? Mesmo meio que baleado ali, o Caleri deve ficar fora, né? Então, o Dorival falou Rony. isso, né, na entrevista. É Rony. Mesmo também não estando... Se ele jogar mesmo, não vai jogar no 100%. Mas vem numa sequência também, né? Desde que quebrou o braço... Se quebra pra cá, se quebra pra lá e volta também, sempre. Também do jeito que ele vai nas bolas, e não é crítica não, eu tô elogiando, né? Ele vai em todas as bolas como se fosse o carrinho do gol do título da Copa do Mundo, então... E precisa muito do físico, né? Vamos ver agora, pô. E tem uma coisa que eu não fiz gosto. o levantamento, quantas tentativas de bicicleta ele fez depois que quebrou o braço. Então, mas vai impactar. Não, mas a tentativa de bicicleta não tem, mas tem uma coisa que muita gente diz que eu sou chato, que eu sou meio formiga nessa questão, e eu faço. Se eu fosse dirigente de futebol, eu botaria em contrato que não pode dar mortal pra comemorar gol. Eu botaria em contrato. Como é que é o nome? Teve um jogador inclusive no programa ou anterior ou posterior, não sei que hora você tá vendo, mas que a gente analisa do Atlético Paranaense e Flamengo, a gente falou, eu não sei como a gente entrou num tema de ginástica artística. E eu, como cobri ginástica artística 5 anos da minha vida, eu sei qual o impacto que um mortal do que o Rony faz tem para o corpo. E então, não é um tablado, né? E não é um tablado, que ainda tem amortecimento, tem uma porrada de coisa. Não é. Eu, se fosse dirigente, botaria em contrato. Você não pode dar mortal para comemorar gol. Vocês não vão lembrar, teve do nome do jogador do Inter que fez isso? Maurides. É verdade. Que fez isso e rompeu o ligamento. Perfeito. Comemorando um gol, o cara rompeu o ligamento. O Cafu fazia isso, velho. Putaria. Porque o Cafu, a sorte pra ele fazer pouco gol, né? É que acho que o Cafu não era mortal, acho que o Cafu era uma cambalhota pra frente, eu acho. O do Rony é isso, ele dá vários e ainda dá um altão mas desculpa, lá. Pra frente também é mortal. Não, tudo bem, eu sei, mas é que não, o impacto é menor, né? Porque você dá um pulo pra frente, assim, né? Você vem correndo e dá um pulo. O outro é você faz assim, cara de chuteira, que não tem estabilidade pra aquela queda. Pra frente e pra trás, eu acho que o impacto é o mesmo, mas o pra frente é uma. A outra você faz umas 3 ou 4. O impacto é o mesmo, mas você faz 3, 4. Então, assim, olha eu aqui, tô tentando lembrar. O Rony, ele dá uma estrela e depois ele dá um mortal. 2 e um mortal. Não, ele dá uma estrela e um mortal. A estrela. A estrelinha, tenta aí fazer em casa, se você tiver coordenação. Eu vou olhar. Eu fiz ginástica aqui. Eu vou olhar. Eu treinava 4 horas por dia quando eu tinha 7 anos. Meu Deus. Resumindo, eu também acho bizarro. Rony, né, Formiga? Você também. Rony, muita coisa. Tá bom. O Dorival ou o Abel? Abel. Ninguém ganha do Abel no futebol brasileiro. Perfeito. O senhor também? Perfeito. O Dorival merece aqui. O Dorival está fazendo um trabalho dentro da realidade bom, mas o do Abel é o do Abel. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 7-4. Olha aí. Boa disputa. O Everton, Rafinha, Gustavo Gomes, Arboleda, Piquerez, ou seja, na defesa ficou bem divididinho. Aí, Pablo Maia, Gabriel Menino, Veiga, Dudu, Luciano, Rony, treinados por Abel Ferreira. Acho que faz sentido, né, o meio-campo ser
majoritariamente do Palmeiras, assim. Acho que é um setor que o Palmeiras, de fato, vai bem demais. Agora, quem vai levar essa bagaça? Não fazemos a mais vaga ideia. Você vai acompanhar aí a Copa do Até Brasil. porque o programa não é para isso, não se propõe para isso, né? É, mas a gente sempre toma porrada para isso. Não, tudo bem, mas aí tomar porrada faz parte. É, faz parte. Tchau, beijo, Tchau, até a valeu. próxima. Abraço.